Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Estamos mais uma vez aqui reunidos na Casa dos Espíritas, virtualmente, e que possamos, na noite de hoje, aprender um pouquinho mais de como viver bem e melhor. E hoje nós temos um amigo do coração que irá fazer a nossa palestra da noite. Eu vou chamar, então, o nosso amigo Edson Montemor. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos os nossos internautas. Obrigado, Adilson, pelo chamado. É um prazer, uma alegria nossa estarmos aqui com você, Edson. O Edson, ele está como presidente da Casa do Centro Espírita Verdade e Luz, né, onde desempenha várias funções também participa da USE, né, faz palestras também em outras casas de Rio Claro e também fora de Rio Claro. Então, hoje nós vamos falar de um tema bastante oportuno, como vocês já viram, missão, mãe, e vamos, neste momento, fazer a nossa oração inicial. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, até o nosso Pai Criador. Vamos sentindo essas vibrações de luz que vai envolvendo a cada um de nós. Que possamos, Jesus, refletir nas orientações da noite de hoje e que possamos colocá-las em prática. Que essas vibrações de luz, Senhor, envolva todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Amigo, é com você então, tá bom? Ótimo, Adilson. Mas não me abandone, hein? Fique por aí. Qualquer coisa estou aqui, tá bom? Tá bom. Fique à vontade. Eu estou vendo aqui que já tem bastante amigos. Eu tenho pelo menos aqui duas mães muito caras ao meu coração, né? A minha mãe, a mãe dos meus filhos estão aqui conosco. Boa noite, mãe. Boa noite, Vânia. Boa noite, a Zilda e Maria Silvia, a Leila, e a tantos outros amigos que aqui estão. Antes da gente falar das mães, eu queria lembrar que existe um pai, existe um homem que adotou mais de 600 filhos e cuidou de alguns outros milhares de crianças e que está fazendo aniversário hoje. 94 anos, 5 de maio de 1927, nascia em Feira de Santana o nosso Divaldo Pereira Franco. Então, nosso muito obrigado ao Divaldo, a tudo que ele tem feito pela doutrina e, por que não dizer, pela humanidade, né? Com seus exemplos e com a pregação do Evangelho, não só nas suas belas palestras, mas esse Evangelho que a gente vê vivenciado lá, principalmente na Mansão do Caminho. Nós vamos começar com uma pequena poesia aqui de como que é feita a mulher, para que a gente entenda, lembrando que somos todos espíritos, nós vamos repetir isso algumas vezes aqui, para que isso fique bastante claro. Nós somos espíritos que vestimos algumas roupagens, de quando em quando a gente está mudando essa roupagem aqui na Terra, às vezes fazendo papel feminino, às vezes masculino, às vezes sendo mãe, às vezes não, mas uma singela homenagem, então, para a mulher, que ela vem como filha para derreter com a sua meiguice os mais endurecidos corações. Amiga, irmã, que cuida zela, treinando nos primórdios da sua infância para aquela maternidade responsável. Amiga confidente, que trocando experiências alimenta a terapeuta que um dia equilibrará um lar. A profissional que na busca do sustento não abandona os mais humildes afazeres domésticos. A esposa, fiel em seus sentimentos, é a raiz que assegura a estabilidade da relação. E mãe, ápice da sua existência, iluminando o caminho para que novos seres possam percorrer com segurança a estrada da vida. E se eu falei no começo
do Divaldo, um homem aí dos 600 filhos, eu vou falar, começando as reflexões de hoje, falando de um outro homem, do meu pai, Edgar, que já deixou as vestes físicas aí há quase 4 anos. E por que eu vou falar dele? Primeiro, porque eu amo muito, queria também trazê-lo aqui para essa noite de tanta alegria, mas porque ele tinha uma expressão muito significativa. Ele que foi apartado da própria mãe muito cedo, e talvez essa lacuna tenha ficado muito forte na sua vida, quando estamos num perigo iminente, muitos de nós gritamos, ai meu Deus, ou Vixe Maria, ou coisa parecida, e sabe o que ele gritava? Mãe. Eu lembro de algumas vezes ele em situação de risco, quase batendo carro, em situações de muita dor, ele falava mãe. Ele buscava nesta pequena palavra tudo aquilo que ela representava em termos de segurança, de conforto, de aconchego, de proteção. Então, eu acho que é nesse clima que nós vamos discorrer sobre o que é ser mãe na noite de hoje. É interessante também mencionar que ele chamava minha mãe de meu bem, benzinho e tal, mas que, principalmente na maturidade do relacionamento, eu lembro de algumas confidências que ele dizia para ela que ele via nela uma verdadeira mãezinha, do quanto ela cuidava dele, né? Esse espírito de maternidade, como que eu posso dizer, de acolhimento que a maternidade traz para esses espíritos que vêm estagiar como mães na Terra, é uma coisa muito bacana. E a minha mãe, que aqui está nos assistindo, ela desenvolveu isso de uma forma especial, cuidando de mim, dos meus 3 irmãos mais velhos, um deles adotivo, já também desencarnado, mas ela com bastante desvelo, nessa linha aí do mesmo trabalhando fora, nunca abandonou os afazeres domésticos e os afazeres da maternidade. E a nossa casa era uma casa expandida, porque a mais velha de 14 irmãos, muitos sobrinhos, inúmeros sobrinhos, e morando muito próximo da capital de São Paulo, e todos do interior. Então, eu não me lembro da minha casa sem um hóspede permanente. Então, ela sempre teve outros filhos em casa, além de nós mesmos. Então, obrigado, mãe, por tudo que nos ensinou, pelos exemplos que nos deu e continua nos dando. Muito bem. Dia das Mães, domingo agora. Quem sabe dessa origem? Aliás, vamos ver quem mais chegou aqui. Adriana, boa noite, Adriana. Que bom que você está aqui conosco. Márcia, Maria Elisa, Solange, não vou poder falar de todos. Eu gostaria que vocês assim, tivessem essa comunicação aí pelo chat e, eventualmente, algumas perguntas que o Adilson traz aqui para frente para que a gente possa conversar. É sempre mais gostoso bater um papo do que o monólogo. Mas vamos lá, como que nasceu o Dia das Mães? Vocês sabem? Eu fui ver. A idealizadora do Dia das Mães é a filha da Anne Mary Reeves Jervis, né? É a metodista Anna Jervis, que em 12 de maio de 1907, 2 anos após a morte da sua mãe, ela cria um memorial para a mãezinha dela e inicia uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado reconhecido, com cada filho levando um cravo branco para sua mãe, tanto a mãe encarnada quanto a mãe desencarnada. Essa mulher, ela trabalhou tanto nisso, ela escreveu tantas cartas, eu provavelmente, com certeza, né, porque a gente conhece as cartas de Paulo, né, as epístolas paulinas, mas essa mulher escreveu milhares de cartas, muito mais do que Paulo, né, não estou comparando as cartas dela com as do Paulo, não, mas são as epístolas da Anna Jervis. Ela escreveu para deputados, para governadores, e ela conseguiu, logo no estado dela, que fosse feriado. Ela continuou mandando as cartas, e 7 anos depois, em 1914, já era um feriado nacional nos Estados Unidos. Ela continua mandando cartas para as outras nações, e, ainda em vida,
ela consegue ver que o Dia das Mães já estava em 43 países, incluindo o Brasil. Mas, infelizmente, o triunfo da Ana Jarvis também era uma grande frustração. Ela começou a escrever desesperada para centenas de jornais. Estão comercializando o meu Dia das Mães. Não era isso que eu pretendia. Este é um dia de sentimentos e não de lucros. Ana não queria que a festa da mãe pobre, ela fosse diferente da festa da mãe rica. E que um simples cravo branco, que seria a flor predileta da sua mãe, bastaria para exprimir um mundo de afetos. Então, essa mulher que lutou muito para ter reconhecido esse dia, depois ela continua a luta, mas para que deixassem de criar um comércio, como foi feito também com o Natal e com tantas outras datas, e que a gente acaba desconfigurando-as, perdendo o sentido maior daquela expressão. Essa historinha, ela está no prefácio de um livro psicografado por Chico Xavier, vários espíritos que escrevem esse livro pela psicografia do Chico Xavier, um livro que chama-se exatamente Mãe. E nesse prefácio, Wallace Leal Rodrigues, ele conta-nos essa história. E por que eu estou citando, inclusive, o nome de quem assina esse prefácio? Porque recentemente eu li um livro muito bacana dele. Wallace, ele escreve esse prefácio ainda morando aqui em Araraquara, aqui próximo de nós, ainda encarnado, agora já está desencarnado, e ele escreve um livro chamado A Esquina de Pedra, que conta a história de uma comunidade dos primeiros cristãos, lá no século 300, no século III, lá pelo ano 300, na Capadócia, um livro muito bonito, que mostra, inclusive, assim, o início da queda do cristianismo, da queda no sentido de ter perdido aquela pureza inicial dos primeiros cristãos. E é muito bem relatado nesse livro. Bom, mas não é esse o foco da conversa, né? O que é ser mãe? Qual a sua missão? Olha, me ocorreu aqui algumas coisas que poderiam até ser, assim, jocosas, né? Podíamos falar que a mãe é um aeroporto onde as almas vêm aqui aterrissar na Terra, não é? Ela é a porta de entrada, é o portal é o portal entre os dois planos, então ela seria até uma espécie de médium, mediadora entre os dois planos. É por ela que os espíritos encarnam. Poderia ser chamada de a primeira residência, onde esse espírito estagia por 9 meses, o primeiro restaurante, a primeira escola, o primeiro hospital, mas, acima de tudo, o primeiro coração que ouve, essa alma ouve, sente, muito lá, muito pertinho. Nós sabemos que, às vezes, para a cura mesmo de algumas doenças, para acalmar certas crianças que estão fora do útero, passando por alguma dificuldade muito grande, então estão em desequilíbrio, inclusive emocional, se a gente coloca uma gravação dos batimentos cardíacos da mãe, é uma música para o ouvido dessa criança que ela vai se acalmar, a sua pressão sanguínea vai se estabilizando. Isso tudo a medicina nos mostra. Muito bem. Mas aí vocês podem nos dizer, poxa, mas minha mãe me abandonou, eu não tive uma boa mãe, a minha mãe, ela tinha problemas, ela se envolveu com drogas, ela não foi uma mãe perfeita. Atire a primeira pedra, para começar, né? Quem aqui é perfeito? Estamos todos em processo de aprendizado. E pelo simples fato de ela ter deixado, né, dado a oportunidade de você estar aqui na Terra entre nós, isso já é motivo de júbilo, de agradecimento, né? Acho que é muito importante a gente ter este reconhecimento pelas mães. Muito bom. Vamos ver o que mais a gente poderia falar. O que é ser mãe, né? Nós somos todos espíritos imortais, em trânsito pela Terra, e nesse grande teatro da vida, nós vamos alternando nossas personagens. Então, às vezes a gente vem para experimentar a opulência, para experimentar a inteligência elevada
algumas potências para ver se vamos produzir com ela e o que vamos produzir. Às vezes nós somos matriculados nessa escola para sermos mais humildes, no sentido não daquela humildade de coração, não, eu estava mais pobrezinhos mesmo, assim, menos favorecidos, ou materialmente em termos financeiros, ou mesmo em termos físicos. São todas as experiências terrenas, são aulas, são aprendizados que vamos tendo. Aí a gente vem num corpo masculino, né, não quer dizer que a mulher não tenha razões, aliás, a minha mulher sempre tem razão, mas na psicologia, né, aprendemos que o aspecto masculino em nós, ele é mais a mente, ele é a razão, e o aspecto feminino, o sentimento. Então, se viéssemos exclusivamente como homens, talvez fôssemos deficitários no coração. E por isso mesmo, temos que ter essa alternância dos polos na encarnação, dos polos de gênero. Muito bem. E aí, vamos então admitindo que estamos falando deste espírito imortal, que já veio muitas vezes como homem, que já veio em outras situações, e que neste momento está experienciando a maternidade. O que podemos dizer para essas mães, né? Além de muito obrigado, além de uma grande reverência a esse espírito, por estar desempenhando um papel tão nobre, tão importante para a humanidade. O que dizer da supermãe, daquela leoa que pelos seus rebentos é capaz de tudo? Bom, para essa aí a gente poderia dizer assim, olha, você está apenas aprendendo o que é o verdadeiro amor. E para isso, eu gostaria de trazer duas historiazinhas que estão no Missionários da Luz. Podemos começar com a Anacleta. Vaninha aqui, ó. Nem sempre você é poderoso, nem sempre o quê? Que você tem razão, Vânia? Tá bom. Até nisso eu vou te dar razão. Pronto. Brincadeira. Eu vi que o Paulo passou por aqui também, Paulo, um grande amigo. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Espero você aqui na nossa casa, virtual ou fisicamente. Tá bom, Paulo? Muito bem. Missionários da Luz, Anacleta. André Luiz está lá no departamento de reencarnação, entendendo como que funcionam, como que são desenvolvidos os corpos. Lá eles têm como se fossem os arquitetos, né? Estão planejando os corpos físicos que estejam mais de acordo com as necessidades de aprendizado de tal espírito. E a Anacleta vem e conversa com Manassés, que era o benfeitor que estava mostrando o departamento para o André Luiz, e ela diz mais ou menos assim, eu já vi os nossos corpos, o meu e o dos meus filhos. E ele pergunta, você está satisfeita? Sim, estou muito satisfeita. E ele diz para o André Luiz que ela é um espírito de muita coragem, de muita abnegação, porque a missão dela não vai ser fácil. Ela até meio envergonhada, ela diz que não é nada de um espírito muito forte, não, mas que sim um espírito devedor. Depois que ela se retira, o Manassés conta a história para André Luiz. Na última encarnação, ela casada com alguém com bom poder aquisitivo, teve 4 filhos, 3 homens e uma menina. E com o excesso de mimos e de não colocá-los no caminho da responsabilidade, por ter esquecido que são espíritos que foram deixados à sua guarda para conduzi-los no caminho do bem, do esforço, né, da responsabilidade, do dever cumprido, ela, assim, falando resumidamente, ela mimou demais esses meninos. E por conta disso, todos eles se perderam nas drogas, nas orgias da vida, e os 4 acabaram desencarnando antes do tempo. Né? Eu não me lembro agora, eu não sei se está citado lá, se foi por acidente, se foi por causa das drogas, da bebida, mas todos eles, de uma maneira ou outra, eles se perderam naquela vida, desencarnaram antes do tempo e estavam com os seus perispíritos machucados, né?
e precisavam, então, agora de uma nova oportunidade para um novo aprendizado. Ela, por 30 anos, lá no plano espiritual, os acolhe, os procura, os acolhe, consegue, então, com que eles venham para esse plano reencarnatório, esse novo plano, e a missão dela. Ela vem com, se não me engano, 2 deles iriam aleijados, fisicamente, deficientes físicos, um deficiente mental, e a menina apenas, que ela seria um pouquinho mais normal, mas ela teria um outro problema também, ela é um pouco mais normal para poder dar conta de ajudar a mãe para cuidar dos irmãos. Então, agora sim, num novo tipo de aprendizado, essa mãe, com esses filhos, ela provavelmente vai cobrar deles. Ela provavelmente, com essa concepção nova, ela vai cobrar do filho deficiente mais do que ela cobrou daquele filho anterior que estava são. Então, acho que isso serve de um alerta para as mães de hoje, para os pais de hoje, que a nossa missão ela é muito importante. Que nós temos um espírito que não sabemos o histórico dele. Não sabemos, vou dar um exemplo muito, assim, muito simples. Digamos que nós tenhamos em casa, tenhamos acolhido como nosso filho, um espírito de alguém que teve muito problema com a bebida nas últimas vidas. Ele não conseguiu se desvencilhar disso. Não é porque desencarna, porque os vícios, as tendências não estão na carne, elas estão no espírito. Então, quando vem essa criança novamente, e aí o pai, quando ela faz lá seus 12 aninhos, está lá tomando uma cerveja, dá uma bebiricada aqui e tal, de repente ele está colocando fogo num pavio, naquele gatilho muito curto, porque aquele espírito ele deveria ter mais tempo de se proteger nessa vida antes de ter o contato com o álcool, por exemplo. Eu disse do álcool apenas como um mero exemplo, tá bom? Então, nós temos que ter essa consciência de que nem o nosso corpo é nosso, né? É empréstimo de Deus, e os espíritos que nós acolhemos como nossos filhos são os nossos irmãos, que devemos conduzi-los no caminho do bem. Uma outra historinha, que acho que vale a pena a gente contar aqui do Missionários da Luz, muito conhecida aqui nos meios espíritas, né? Que é a reencarnação de Segismundo, mas agora sob a ótica da mãe. Lembrando que também, logo depois, ali no departamento de reencarnação, Manassés apresenta o Segismundo para André Luiz, e Segismundo um trabalhador lá do nosso lar, mas que tinha um problema do passado. Ele tinha assassinado um rival. Por amor a Raquel, amor não, por paixão que ele tinha pela Raquel, ele assassina o Adelino, o noivo de então. O Adelino vai para os umbrais com muita bronca, muita mágoa, com raiva mesmo, né? O Segismundo. Segismundo também vai para os umbrais com peso na consciência, e a Raquel também, porque ela acabou se perdendo. Bom, enfim, esses dois se juntam novamente, Raquel e Adelino, e vão receber o Segismundo como filho nessa nova vida. E olha que bonito isso, né? A beleza da reencarnação. Aquela paixão totalmente descontrolada que fez ele cometer um crime no passado, agora este criminoso é acolhido no ventre materno. Ele vai ser amado. E aí ele vai olhar para Raquel agora como olhamos para as nossas mães, né? Santificando-as. Então toda aquela paixão carnal que ele sentia, aquilo vai se apagar totalmente dele, e ele vai conseguir agora amá-la verdadeiramente. Uma nova oportunidade. Olha que bonito. Então, eu acho que essas 2 lições de maternidade que temos no Missionários da Luz, elas vão nos dando um norte do papel da mãe na Terra. Um papel que nós percebemos que muitas mães conseguem desenvolver com muita galhardia, outras nem tanto, estamos todos em aprendizado. Não se punam por conta disso, apenas aproveitem as lições para um olhar um pouco mais atento, para um olhar mais responsável, e para sermos melhores pais. Eu estou dizendo das mães, mas essa relação é de todos nós. E aí eu acho que podemos trazer aqui para a nossa reflexão
a frase do Espírito de Verdade, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, com todas as instruções que esses benfeitores que nos precederam nessa jornada, que já estão muito à nossa frente no conhecimento, muito à nossa frente no amor e tudo mais. Eles nos legam essas lições dos livros, essas lições via intuições, nos caminhos que eles nos colocam na vida, para que possamos nos deparar com as oportunidades do aprendizado. Eles nos mostram isso. Vamos aproveitar todas essas oportunidades. Vamos agradecê-los. Eu, voltando ainda àquela mãe que ama o seu filho loucamente, apaixonadamente, eu vou trazer mais uma liçãozinha que está, na verdade, em 2 livros. No Mãe também tem isso, mas eu lembro de ter destacado isso daqui de um outro livro, que é, se não me engano, Religião dos Espíritos. Chama-se Essas Outras Crianças. E aí eu vou me permitir ler 2 ou 3 trechinhos. Quando abraças teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira com displicência, fim do repasto. Defendes teu filho contra a intempérie sob o teto acolhedor, sustentando-o à feição de uma joia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. E continua meio por essa linha, dizendo assim depois: proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. E aí eu me lembro da frase do Jesus Cristo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A maternidade, quando ela é compreendida na sua integralidade, a mãe, ela vai olhar para todas as crianças com o mesmo olhar materno. Claro que não conseguimos, na nossa vida prática, sermos tão abnegados e desprendidos para trazer como fez um próprio Divaldo, trazendo 600 crianças para dentro de casa. Nós não conseguiríamos fazer isso, mas nós temos que nos esforçar para começarmos a fazer isso, para começarmos a tirar o véu do egoísmo, de que os nossos filhos nós amamos porque é um pedaço de nós. Nossos filhos são almas imortais, são nossos irmãos, do mesmo grau que aqueles irmãos que estão lá na rua, com essas crianças que estão desamparadas. Então, mãe, essa deveria ser só uma homenagem, mas a gente não consegue não trazer a responsabilidade enquanto espíritos, porque nós estamos aqui para isso, somos os trabalhadores da última hora. Eu sei que cada um de nós, cada uma de vocês, mães, está fazendo o seu melhor. Não tenho dúvidas disso. Cada um de nós, ninguém erra por vontade própria, erra por convicção. Nós todos estamos tentando acertar. Mas, se nos instruirmos assim como pede Jesus, e se nos amarmos mais, nosso caminho vai ser trilhado de uma forma um pouco mais como ele espera que sejamos, não é? O tempo passa bastante rápido. A Dilcinho falou aqui que nós tínhamos 30 minutos, os 30 minutos já estão se passando. Vamos ver se tem alguma questão que eu deva ser respondida. Acho que não, era muito mais cumprimentos de nossos amigos nos dando boa noite, nos dando a honra e a força das suas vibrações, não é? Muito bem, vamos chegando no final. Lembrando, então, que somos espíritos imortais, que estamos numa jornada aqui na Terra, que o papel da mãe, neste momento, ele deve ser exercitado pegando um bom exemplo, né?
Naquela questão famosa do Livro dos Espíritos, quem é nosso modelo e guia? Jesus. Claro, ele é pleno, ele é completo, mas poderíamos, enquanto estivermos exercitando o papel materno, nos espelharmos naquela que é a mãe de todos nós, né? Na mãe de Jesus. Aquela que acolheu a todos como seus filhos, aquela que viu seu filho absolutamente perfeito, passar por tantas injustiças, por tantas coisas, por tanta violência, mas ela, escorada na fé em sua plenitude, na fé crença, na fé fidelidade aos princípios, no conhecimento do assunto, porque ela vem de esferas altíssimas, ela conseguiu se manter firme em todo esse período. Depois ela vai lá para Éfeso com João, né? Esse é seu filho, aqui é sua mãe. E lá nos finais dos tempos dela, aqui na Terra, ela em Éfeso, recebendo todas as pessoas que iam bater naquela casinha humilde, ela abrindo aquela casa como casa de uma verdadeira mãe, acolhendo a todos. E aí Humberto de Campos nos conta que lá no final bate um mendigo na porta, ela acolhe, entra meu filho, ela falava sempre para todo mundo, e ele, em vez de ficar pedindo coisas, ele estava falando das boas novas e ela não entendeu direito aquilo, aquela voz ela reconhecia de alguma maneira, ela achou estranho que aquele mendigo, aquele pedinte, em vez de pedir, estava doando. E ela servindo lá talvez um cafezinho para ele. E aí, quando ele pede a mão, ela vê as chagas na mão, como as chagas do Cristo. Olha para os seus pés e também vê as chagas. E aí percebe que era o seu próprio filho que estava lá e que tinha vindo buscá-lo. E ele diz para ela que o meu pai quer que agora você reine lá no céu. Ele veio buscá-la e levá-la porque já tinha findado o tempo dela aqui na Terra. Eu acho que com essa aura da nossa mãe Maria, nos cobrindo a todos com o seu amor, nós vamos levando isso para o encerramento. E eu gostaria de encerrar aqui com uma singela poesia, já que eu tive chamado aqui tanta responsabilidade, né? Em vez de eu só dar os parabéns para as mãezinhas, eu fiquei trazendo-as à responsabilidade. Mas aqui tem uma carta às mães de Casimiro Cunha, para quem quiser, também está lá naquele livro chamado Mãe. E diz assim: minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contemple em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muitas vezes a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços chorando na desventura os perigosos desvios da sua imensa ternura. Assim como foi, né, Anacleta, naquele momento. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estarás santificado teu lar nas luzes do bem. Castiga, amando teu filho, em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer, de ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio do teu amor. Com isso, senhoras e senhores, o meu boa noite de agradecimento. A Adilcinho está voltando aí, Adilson? Oi, Edson, estou aqui sim.
Isso. Muito bom. A gente agradece aí você por essa palestra, e que nós achamos bastante interessante quando você falou que a mãe representa o aeroporto. Né? Eu achei muito bonito isso, interessante, porque é esse olhar, né? Trazendo essa responsabilidade, mostrando essa responsabilidade de ser mãe, de trazer espíritos, alguns com muito afeto, né? Afetos já até de vidas anteriores, outros para se harmonizarem novamente, né? Então, realmente, a mãe, né, tem essa função, né, de trazer nós, espíritos necessitados de nos harmonizarmos, nos equilibrarmos novamente para uma nova experiência, né? Lógico que o pai faz parte desse processo, mas é a mãe que tem essa função de trazer, né? Ela foi preparada para isso. Interessante, Adilson, que esse aeroporto, né, que você falou que está trazendo e tal, me ocorreu agora que tem uma frase que falam assim, em brincadeira, debochada muitas vezes, né? Filho é bom, pena que é para sempre. Não é pena, não. Filho é bom e é para sempre. E esse é um olhar que as mães sempre têm, né? A mãe com 80, 90 anos de idade ainda está preocupada com o seu bebezinho de 65, 70 anos. E é isso mesmo, porque ela reconhece a missão, ela sabe que Cristo entrega para ela um espírito e fala assim, olha, põe na linha, cuide dele. Exato. Então, enquanto ele não estiver andando super na linha, ela está preocupada. E é uma preocupação que vem mesmo até antes do reencarne, como você colocou aí no processo da Anacleta, né? Ela estava sendo mãe lá já, né? Já está sendo mãe lá, preparando, né? Já se preparando para vir com essa missão e de uma responsabilidade muito grande de acolher 4 almas que, por uma distração, né, dela, ela acabou colaborando aí por todo como a gente pode dizer, um descaminho, né, entre eles, mas que com todo esse amor e todo esse cuidado, ela já estava se preparando para trazê-los de volta, né? Então, realmente, é uma missão muito bonita e muito importante e que requer bastante responsabilidade mesmo, né? E a gratidão às mães, né, Edson? Graças a Deus nós temos as nossas aqui com a gente encarnadas ainda, e a nossa gratidão a elas por ter nos permitido de estarmos aqui novamente. Né? Perfeito. Grande agradecimento a todas as mães. A essa mãe Anacleta, por exemplo, né, vamos falar, cada um de acordo com a sua obra, né? Os meninos é que se perderam e eles são os responsáveis pelas suas vidas. Mas ela tinha condições de, tendo feito um pouco melhor o papel dela, ter trazido um pouco mais a responsabilidade. Então, ela é corresponsável dentro de uma parcela. E por conta disso, mais o amor que ela já nutria desde antes por eles, faz com que ela tenha essa força para um recomeço, uma retomada e uma nova chance de agora acertar. Todos. Sim, sempre lembrando que a responsabilidade é nossa, né, Edson? Nós é que somos responsáveis pela nossa alegria, pela nossa tristeza, e então a mãe, né, os mais velhos, como a gente está falando da mãe, né, a mãe tem essa função de estar nos ajudando a encontrar essa harmonia, esse caminho, junto com o pai, né, mas cada um de nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou não, cabe a nós, né? Isso aí. A gente agradece imensamente você e a todos que participaram conosco aqui através do chat. Lembrando, né, que vai ficar gravado no nosso Face, também no site da casa, e também vai estar no canal do YouTube, pelo nosso Espiritismo em Ação. Então, para quem não assistiu ou quiser assistir novamente, já vai estar disponíveis para vocês. Tá bom? Então, nós desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana. Lembrando que a semana que vem nós vamos ter a nossa querida Mônica Pinhatti para fazer a palestra para a gente. Uma boa sorte, Mônica Pinhatti. Adilson, uma boa noite, muito obrigado, viu, pela oportunidade. E a todos aí que estão conosco, uma boa noite, muito obrigado. Uma boa noite a todos.